Fala galera, como prometido, tô aqui para falar um pouquinho sobre as excludentes de direito penal. Vocês erraram demais sobre esse assunto e não tem como errar mais, gente. É uma questão fácil que vocês não podem errar nem na prova do OAB, nem em prova de concurso. Então, a partir de agora, vocês não vão confundir mais sobre esses três pilares do direito penal, sobre licitude, culpabilidade e tipicidade, beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles e depois a gente vai falar sobre as excludentes. E aí eu trouxe um macetinho para vocês não esquecerem mais, beleza? Então vamos começar. A gente vai falar primeiro sobre as excludentes de ilicitude. Então vamos lá. O que é ilicitude, afinal? A ilicitude é uma conduta humana que ela vai ferir um direito e por isso ela é ilícita, ela é reprovável. E aí a gente tem as excludentes de ilicitude que estão previstas no artigo 23. E quais seriam elas? Em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular do direito. Então, você já vai parar aí, você já vai pegar o seu vade-mecum e você já vai marcar o artigo 23. Essas quatro hipóteses são excludentes de ilicitude, beleza? E, mas como que eu vou, Larissa, decorar isso? Você falou que tem um macete? Beleza, vou ensinar um macete agora. Quando é excludente de ilicitude, a gente vai pensar em conduta. Então, a pessoa fez algo que é típico e ela é culpável. É uma pessoa que preenche os requisitos da culpabilidade. Mas mesmo assim ela não vai ser punida. Por quê? Porque a conduta dela não é reprovável. Algo faz com que a conduta dela seja aprovada. Então, sempre que você for pensar em ilicitude, você vai pensar em conduta. Aquela conduta, por algum motivo, está sendo permitida pelo Estado. Beleza? E aí não fica difícil, né? Em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito, são quatro hipóteses que permitem que a pessoa realize uma conduta que não é reprovável, por mais que seja típica e a pessoa seja culpável. Beleza? Então, ilicitude a gente associa logo à conduta. Então, vamos agora para culpabilidade. O que é a culpabilidade? É o juízo de reprovação pessoal. Então, se aquela pessoa pessoalmente tem características ou circunstâncias que afastam o aspecto ilícito, beleza? Então, sempre que a gente for pensar em culpabilidade, a gente vai pensar em quê? Em aspecto pessoal. Se ela tem algum aspecto pessoal, psicológico, relacionado a ela, aquela pessoa, no nível pessoal, que ela não pode ser punida, beleza? Então, ilicitude a gente vai pensar em conduta, algo que faz a conduta ser aprovada. E quando a gente falar de culpabilidade, vai ser algo que pessoalmente a pessoa não vai ser punida, tá bom? Então, quais são as hipóteses que a gente tem de culpabilidade? A primeira seria por ausência de imputabilidade. Então, a gente tem a menoridade, pega seu vade-mecum aí e marca, artigo 27. Por doença mental, desenvolvimento incompleto, artigo 26. Embriaguez completa, que está prevista no artigo 28, inciso 2º, parágrafo 1º. Aí a gente tem que fazer uma observação, gente. A embriaguez, quando ela não é por caso fortuito ou de força maior, quando ela é feita propositalmente, ela não é uma excludente de culpabilidade, porque ela tinha o potencial, o conhecimento de que ela estava fazendo alguma coisa que seria ilícito, que seria típico. Ela tem essa malícia, ela sabe. Então, pessoalmente, ela tinha consciência do que ela estava fazendo, beleza? E aí a gente vem também por ausência de potencial de conhecimento de licitude. Outra hipótese que seria o erro de proibição inevitável, beleza? E aí, obviamente, a gente faz de novo o mesmo raciocínio. Por que o erro de proibição previsto no artigo 21 marca no seu código? Por que esse erro de proibição também é uma excludente de culpabilidade? Porque pessoal, psicologicamente, a pessoa, por um erro de proibição que ela não podia evitar, ela cometeu o crime. Então, ela não é culpável. E por ausência de exigibilidade de conduta diversa. E aí entram duas hipóteses: coação moral e obediência hierárquica, prevista no artigo 22 do Código Penal, que é o mesmo raciocínio. A pessoa está sendo induzida a fazer algo por uma coação moral, psicológica, física dela, daquela pessoa.
né? Então, é dela, daquela pessoa, uma coação moral, psicológica, beleza? Então, ilicitude, conduta, culpabilidade, pessoal, psicológico da pessoa. E aí a gente vem para a última, que é a tipicidade. O que é a tipicidade, afinal, que a gente fala tanto, tipo penal, tipicidade? Então, vamos lá. A tipicidade é um tipo penal previsto em lei, e aí deve se enquadrar os requisitos previstos nesse tipo para ser considerado o crime. Então, se um dos requisitos não estiverem presentes, não é típico. Então, a gente vai pensar tipicidade em requisitos. Tem que preencher os requisitos. Então, qual é a primeira hipótese de excludente de tipicidade? É a coação física absoluta, irresistível, e ela está prevista no artigo 22. E por que ela é uma excludente de tipicidade, Larissa? Porque ela é um instrumento de outra pessoa. Ela está sendo usada como um instrumento. Então falta um dos requisitos, que seria ela sendo um autor. Não, ela não é autor, ela é um instrumento de outra pessoa, porque foi uma coação física absoluta. Então, é atípico. A segunda hipótese, essa cai muito, hein, gente? Essa é assim, tudo quanto é prova de direito penal cai. Princípio da insignificância. E por que o princípio da insignificância é uma excludente de tipicidade? O princípio da insignificância diz que o bem jurídico não é fundamental, o bem jurídico prejudicado pelo crime, ele não é fundamental. E por isso não há relevância penal para ser punida penalmente. Então, se o bem jurídico é irrelevante, ele não vai ser punido penalmente. Então, falta um requisito. A gente tem a adequação social, que também é muito importante esse princípio. E o que o princípio da adequação social fala? Que o ato ele foi praticado em uma situação considerada adequada pela sociedade. E por isso ela não vai ser punível. E aí, de novo, falta o interesse em punir. Porque ele é adequado. Quando a gente pensa em típico, ele não seria típico aquilo que a pessoa está fazendo. Porque é comum, todo mundo concorda, todo mundo acha bacana, é comum dentro daquela comunidade, daquela sociedade. Vamos supor os indígenas, tem vários exemplos que aqui a gente consideraria crime, lá não. Então, por esse motivo, não é típico, porque falta o interesse em julgar aquilo dentro do direito penal, ok? Não é relevante o suficiente porque não tem interesse jurídico, porque é comum para todo mundo. E por último, a gente tem a teoria da tipicidade conglobante. O que é isso? Ela é muito importante porque essa teoria ela vai trazer uma discussão nova sobre as excludentes. Então, o que essa teoria da tipicidade conglobante ela fala? Que o fato típico pressupõe que a conduta esteja proibida por todo o ordenamento jurídico. Logo, se ela for permitida em algum ramo do direito, ela não vai ser típica. Até aí, eu concordo plenamente, é isso mesmo. Porque se o direito do trabalho permite que um médico corte uma pessoa, não vai ser típico quando um médico cortar uma pessoa dentro do exercício da profissão. E aí, para quem já é esperto, quem já se atentou, já percebeu que a gente vai trazer um problema. Porque, nesse caso, a excludente de licitude do exercício legal da profissão passaria a ser uma excludente de tipicidade. Vocês concordam comigo? E aí que vem, e agora? O que eu faço? O que eu marco? Caiu numa prova, Larissa, o que eu marco já que tem essa discussão? Bom, se não falar nada sobre a teoria da tipicidade conglobante, eu marcaria excludente de licitude. Agora, falou sobre a teoria da tipicidade conglobante, o que eu marco? Excludente de tipicidade. Beleza? Eu acho que se você seguir essa linha de raciocínio, não tem o risco de você errar essa questão ou perder o gabarito por causa dessa discussão de teoria. Beleza? E aí o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Então, só para a gente recordar, quando a gente for falar de excludente, quando a gente estiver falando de excludente de ilicitude, a gente está falando de conduta. Quando a gente falar de excludente de culpabilidade, a gente está falando de reprovação pessoal, psicológica. E quando a gente vai falando de excludente de tipicidade, a gente vai estar falando sobre a falta de um dos requisitos para configurar crime. Beleza?
Então é isso, caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Telegram. Pode marcar algum comentário aqui que a gente responde, a gente vai tentar sanar todas as dúvidas. O que não pode, em hipótese nenhuma mais, é errar esse tipo de questão em pleno século XXI, cheio de questão difícil em concurso. Essa é uma matéria fácil, simples, então vamos estudar, vamos decorar, vamos a um raciocínio para não perder mais ponto em questão simples. Beleza? Combinado? Até mais!